brincadeira do copo. Havia algo de intrigante e assustador sobre o porão da casa dos Wilson. As escadas de madeira rangiam a cada passo, e a única luz disponível era fraca e amarelada. Era o lugar perfeito para adolescentes em busca de emoção. Naquela sexta-feira à noite, Júlia, Lucas, Carolina e Rafael se reuniram na casa dos Wilson. Júlia era mais entusiástica quando se tratava de atividades sobrenaturais, e ela convenceu os outros a experimentarem a infame brincadeira do copo. A lenda dizia que era uma maneira de se comunicar com espíritos, mas todos concordaram que era apenas um mito urbano. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. O porão estava repleto de velharias empilhadas em cantos escuros, e o cheiro de mofo pairava no ar. Júlia espalhou velas ao redor da mesa de centro e colocou um copo virado de cabeça para baixo. Ela pegou um pedaço de papel e escreveu as letras do alfabeto e os números de 0 a 9 ao redor do copo. Depois, ela acendeu uma vela maior, e todos se sentaram ao redor da mesa com as mãos unidas. "Isso é bobagem pessoal", disse Lucas, tentando mascarar seu nervosismo. Júlia começou a explicar o ritual. O objetivo é entrar em contato com um espírito. Cada um de nós colocará um dedo leve sobre o copo, e juntos, faremos uma pergunta. Se um espírito estiver presente, ele moverá o copo para as letras e números para formar uma resposta. Eles concordaram em fazer uma pergunta simples para começar. Com os dedos trêmulos, eles tocaram o copo. Júlia começou a questionar o vazio, perguntando se alguém estava ali para se comunicar com eles. Nada aconteceu nos primeiros minutos, e eles começaram a rir da própria tolice. Então, algo estranho aconteceu. O copo começou a se mover lentamente. Primeiro, deslizou até a letra S e depois para a letra I. Eles olharam para as mãos uns dos outros, acusando-se mutuamente de estar movendo o copo. Mas todos negaram. O copo continuou a se mover, soletrando as letras S, I, G, A. Eles olharam um para o outro confusos. O que isso significava? "Vamos parar com isso, pessoal. Isso não é engraçado", disse Carolina, visivelmente nervosa. Júlia concordou e pediu para encerrarem o jogo. Mas antes que pudessem tirar as mãos do copo, ele se moveu novamente, soletrando a palavra não. Parecia que o copo estava respondendo às palavras deles, antes mesmo de serem ditas. Eles continuaram a fazer perguntas, e as respostas se tornaram cada vez mais perturbadoras. O espírito alegou ser um antigo morador da casa, e disse que estava preso no porão. Quando perguntaram como ele morreu, o copo soletrou M-O-R-R-E-U-A-Q-U-I. O medo estava tomando conta de todos, mas eles não conseguiam parar. A curiosidade era irresistível. Eles perguntaram ao espírito o que ele queria, e o copo soletrou L-I-B-E-R-D-A-D-E. A atmosfera no porão estava carregada de tensão. Eles não sabiam se o que estava acontecendo era real, ou apenas fruto de suas mentes assustadas. Mas decidiram seguir em frente. O espírito revelou que precisava de um corpo para se libertar. Eles ficaram chocados com a ideia. Júlia, que era a mais corajosa do grupo, sugeriu que alguém se voluntariasse para ser o hospedeiro do espírito. Nesse momento, Rafael, o mais cético do grupo, levantou-se abruptamente. "Isso é loucura. Estou fora",
disse ele, subindo as escadas do porão. Os outros 3 olharam para ele, enquanto ele desaparecia na escuridão das escadas. Eles estavam solitários no porão agora. O copo começou a se mover novamente, soletrando E-U-S-O-U-V-O-C-E. Era como se o espírito estivesse falando diretamente com eles. Eles decidiram fazer a última pergunta: o que acontecerá se ajudarmos você? O copo soletrou uma única palavra: inferno. Um arrepio percorreu a espinha de Júlia, e ela sabia que era hora de encerrar o jogo de uma vez por todas. Mas quando ela tentou remover seu dedo do copo, ele estava grudado, como se estivesse preso. Vamos, pessoal, temos que tirar as mãos do copo, ela gritou em pânico. Carolina e Júlia tentaram com todas as suas forças, mas seus dedos não se moviam. O copo continuou a se mover sozinho. Elas assistiram impotentes enquanto o copo soletrava as palavras que formavam uma frase perturbadora: vocês são meus. Nesse momento, um som de riso demoníaco ecoou pelo porão. Rafael estava de volta, mas não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vazios, e ele estava segurando uma faca de cozinha afiada. "O que você está fazendo?" gritou Júlia. Ele avançou em direção a elas com a faca, e o copo continuou a se mover soletrando: sacrifício. Rafael estava oferecendo as amigas como sacrifício para o espírito. As garotas finalmente conseguiram retirar as mãos do copo e tentaram fugir, mas o porão estava trancado. Elas estavam encurraladas. A última coisa que ouviram antes de tudo ficar escuro foi o riso demoníaco de Rafael, e o som do copo quebrando no chão. O porão dos Wilson permaneceu trancado e abandonado desde aquela noite. A história da brincadeira do copo se espalhou pela cidade como um aviso para aqueles que ousavam brincar com o sobrenatural. Júlia e Carolina nunca foram encontradas, e o espírito permaneceu no porão, esperando por sua próxima vítima.